Boa noite a todos, Pai seja convosco, amém? Antes de nós compartilharmos a palavra, eu quero que você preste atenção em alguns avisos muito importantes que eu vou dar para você. Avisos rápidos. Terça-feira nós temos o nosso momento aqui de treinamento, que é tão importante. Então, se você ainda não participa, venha participar. Toda terça-feira às 19h30, Ousado Amor Academy. Quarta-feira nós temos as nossas células. E o pessoal, cadê o pessoal do encontro aí? Então, quarta-feira vocês têm um pós-encontro, vocês não podem perder, 19 horas lá no Jurunas, tá? Nós vamos combinar, todos nós estaremos lá e os demais irmãos estarão nas células. Cadê as nossas células aí? Glória a Deus. Então, as células acontecem normalmente. Sexta-feira nós temos as Casas de Paz, estamos na 5ª semana das Casas de Paz, glória a Deus. Daqui a pouco está vindo mais um batismo. Já quero deixar esse aviso para você que ainda não é batizado. Dia 14 de julho, depois vou só confirmar essa data com o pastor, que eu sei que é o aniversário dele. Eu sei, mas é proposital. Dia 14 de julho, nós teremos mais um batismo, né? Se você quiser dar um presente para o pastor, e você não tomou decisão de descer as águas, eu sei que esse vai ser aquilo que vai trazer mais alegria ao coração do seu pastor. Mas nós vamos alugar aquele espaço, o salão abençoado, vai ser um negócio muito bacana. Vamos organizar já uma festança, tanto do aniversário do pastor, mas também em celebração a todos aqueles que vão descer as águas do batismo, amém? Então, quem ainda não tomou decisão de batismo, você já saiba a data do seu batismo, dia 14 de julho, amém? Domingo nós temos a nossa escola bíblica às 9 horas. Se você não participa, venha participar. E à noite nós temos esse culto abençoado, o culto Ousado Amor. E eu quero só deixar um recado para todos que estão presentes, né? Quem faz parte aí de uma cadeia de discipulado. Eu sinto que algumas cadeias de discipulado talvez deram uma desanimada, ou então perderam a constância. Eu quero pedir para você que é discipulador, não deixe de reunir com seus discípulos. Por quê? Porque Deus está enviando mais pessoas, amém? Deus está trazendo vidas para esse lugar. E nós precisamos de um exército forte para ajudar a cuidar de cada pessoa que está aqui. Então você que já foi para o encontro com Deus, você já vai ser encaixado numa cadeia de discipulado. Essa semana o seu discipulador já vai entrar em contato, porque nós queremos fortalecer juntos a nossa caminhada com Jesus. Glória a Deus, todos entenderam? Agora sim, eu quero que você pegue a sua Bíblia, você que trouxe. Eu quero que você nesse momento abra a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 22 ao 30. A nossa reflexão é breve, mas eu creio que é algo especial que o Senhor preparou para o nosso coração essa noite. Quantos vieram com seu coração aberto aí para ouvir a palavra do Senhor? Gênesis capítulo 32, versículo 22 ao 30. Nós vamos ler juntos, tá? Quem achou, quem for achando já vai dando glória a Deus. E eu queria pedir até para o Kennedy, para ficar naquele clima abençoado do encontro com Deus, colocasse um fundo do encontro com Deus, Kennedy. Se tiver aí, se não der erro no notebook, que eu sei que é uma luta, se puder, coloque para a gente. Gênesis capítulo 32, versículo 22 ao 30. Todos acharam? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fez-lo passar ao ribeiro. Fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixe-me ir, porque já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Você pode responder: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. Tornou Jacó a dizer: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali, e aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Vamos aplaudir com muita alegria o nome do Senhor. Glória a Deus. Antes de nós meditarmos nessa palavra, eu quero deixar... Já foram feitas muitas homenagens, né?
em memória ao pastor Augusto, mas eu quero deixar algo que essa noite, quando nós chegamos do encontro, já um pouco tarde, e nós fomos dormir, eu imagino que assim como você, o nosso coração, ele se entristece, na verdade, quando nós perdemos alguém. E eu lembro que eu dormi assim, com aquele aperto no coração, dizendo: Senhor, por que, né? Dessa forma, desse jeito, por que as coisas aconteceram assim? E aí meu coração dormiu com aquele aperto. E aí eu tive um sonho de madrugada, eu até compartilhei de manhã com meu esposo, depois com a minha sogra. E eu sonhei que nós estávamos sentados numa mesa, e a pastora Augusta estava sentada conosco naquela mesa. E no sonho eu sabia que ela havia falecido. E aí, sentada naquela mesa, eu quero compartilhar isso com você, porque eu quero que seja consolo para o teu coração, assim como foi consolo para o meu. E sentados naquela mesa, eu olhava ela com um semblante bonito, com uma pele bonita, viçosa, com um cabelo cheio. Sabe aquela aparência assim, de algo sobrenatural, de algo que não é natural? E aquela aparência bonita, aquele rosto, aquele brilho na face. E ela muito entusiasmada, conversando, contando as suas experiências. E quando acordei daquele sonho, aquele sentimento de tristeza que estava no meu coração, eu confesso que saiu. Porque, irmãos, nós temos uma percepção diferente de Deus da morte. Amém? Nós temos uma percepção diferente. Quando alguém morre, a gente sente tristeza, a gente fica, claro, cabisbaixo. Mas a Bíblia nos garante que aquele que morre com Cristo, ele tem vida eterna. Então, quando a gente fecha os nossos olhos nessa terra, a gente abre os nossos olhos na glória com Jesus. E é lá na glória com Jesus, a Bíblia diz que não tem choro, não tem dor, não tem tristeza. Então não tem sentimento de pesar quando você entra na eternidade. Existe uma profunda alegria, uma profunda plenitude. E eu tenho certeza que é isso que a nossa pastora está vivendo nesse momento. Amém? Não existe tristeza. Eu não quero que a tristeza também fique no seu coração e fique no meu coração. Porque eu sei que um dia vai chegar a vez de cada um de nós. Amém? O que eu quero e eu tenho convicção eu sempre digo: Senhor, todos os meus dias estão contados diante de Ti. A alegria que vai vir ao meu coração é saber que no meu último dia de vida eu posso olhar para Deus e falar: Senhor, glória a Deus, cumpri o meu propósito. Isso vai trazer alegria ao meu coração. E eu creio que esse é o nosso propósito aqui na terra, é morrer sabendo que nós estaremos com o Senhor e que nós fizemos a vontade dEle na terra. Amém? Então, queria deixar essa palavra, tá, para o irmão Ronald, para os demais irmãos que estão aqui. E eu quero nesse momento que você repita o tema da nossa mensagem. Eu quero que você diga para a pessoa do seu lado. Diga assim: que Deus confirme Você vai repetir de novo. Que Deus confirme a tua aliança. Amém? Diga agora com mais vontade. Diga assim: que Deus confirme a tua aliança. Irmãos, eu falei que a mensagem vai ser breve, de fato ela vai ser. Essa palavra, quando nós estávamos no encontro com Deus, e eu sei que, claro, nem todos foram para o encontro com Deus, mas é tremendo, tremendo, tremendo. Quando nós estávamos lá, eu lembro que em um determinado momento eu abracei o Emanuel. Cadê o Emanuel que eu não estou achando por aqui? Está ali atrás. E quando eu abracei o Emanuel, eu queria dizer algumas palavras para o Emanuel, que meu coração estava transbordando. Mas a única coisa que saiu da minha boca foi: que Deus confirme a tua aliança. E eu creio que Deus, Ele fala e Ele ministra ao nosso coração. E por isso que Deus, Ele nos trouxe essa noite aqui. Eu estou feliz que todos que foram para o encontro, quer dizer, tem só uma pessoa que não veio, mas todos os demais irmãos estão aqui. Eu estou feliz por isso, pela sua vida. E essa noite o nosso tema é que Deus confirme a sua aliança, porque eu acredito que, assim como o exemplo que nós lemos aqui da história de Jacó, que foi um homem que lutou com Deus, um homem que perseverou, um homem que foi até o fim, mas não saiu sem uma confirmação da bênção de Deus sobre a vida dele. Amém? Assim nós também precisamos ser. Quando eu digo para você que Deus confirme a tua aliança, por que isso é importante para nós? Porque às vezes nós achamos que a nossa aliança é algo que depende mais de Deus do que depende de nós. E eu quero que você, eu não sei em qual fase você está, alguns estão vindo do encontro, outros já estão na caminhada com Cristo, estão numa outra fase espiritual, mas eu quero que você tenha convicção no seu coração que, independente da sua fase, a fase que você está caminhando com Jesus agora, eu quero que você saiba que o Senhor quer confirmar a tua aliança com Ele.
E se o Senhor quer confirmar a minha e a tua aliança com Ele, significa que não depende só do Senhor. É essa clareza que eu creio que o Espírito Santo nos traz essa noite. Depende de mim. Bata no seu peito e diga assim: depende de mim também. Amém? Quando nós olhamos para a vida de alguém e nós vemos alguém que caminha com Cristo há muito tempo, às vezes dá a impressão que é fácil. Mas eu quero te falar algo: não é fácil caminhar com Jesus. Quando você olha alguém que é referência para você, você fala assim: puxa, aquele missionário, aquela pastora, aquele pastor, parece que a pessoa não tem tentação. Não é verdade? Não é assim que a gente sente às vezes? Mas na verdade, irmãos, nunca foi fácil para ninguém. A diferença é que tem pessoas que elas permanecem na sua aliança com Jesus, e tem pessoas que elas morrem no meio do caminho. E eu sei que essa noite todos nós queremos permanecer, amém? Amém? Você quer permanecer na sua aliança com Jesus? Então, assim como Deus ele confirmou a aliança dele com Jacó, lá em Peniel, no momento em que Jacó lutou com o Senhor, assim também o Senhor ele quer confirmar também a nossa aliança. Ele quer confirmar a tua caminhada. Ele não quer que você comece bem e termine mal. Ele quer que você comece bem, que você continue bem e que você prossiga nessa caminhada. Amém? Glória a Deus. O Senhor quer realizar isso na nossa vida. E eu quero desmistificar algo no teu coração. Eu quero que você diga para você mesmo, diga assim: a confirmação da minha aliança tem participação minha. Porque se não for assim, preste atenção, nós vamos achar que a confirmação da nossa aliança só depende do Senhor. E quando nós não continuarmos caminhando, a gente vai falar: Senhor, por que o Senhor me abandonou? Na verdade, o Senhor não nos abandonou. Amém? O Senhor, Ele quer confirmar. Só que o Senhor, Ele trabalha em cooperação comigo e com você. Ele não trabalha sozinho, Ele trabalha através de nós. Ele trabalha por meio de nós. Amém? Eu lembro que desde a época que eu entreguei a minha vida para Jesus com 17 anos, e até hoje, glória a Deus, eu nunca me afastei. E quando eu conto esse testemunho dizendo assim: olha, eu nunca me afastei do caminho do Senhor, algumas pessoas podem pensar assim: poxa, então quer dizer que a pastora nunca pecou, a pastora nunca errou, a pastora nunca passou tentação. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que eu nunca me afastei. É diferente. Porque tentação a gente passa todos os dias. Porque vontade de desistir a gente tem diversas vezes. Você está entendendo? Tudo isso nós passamos. Porém, quando você tem uma aliança que é confirmada pelo Senhor e você está obstinado no seu coração a não desistir, você vai firme até o fim. Quantos estão entendendo? Dê glória a Deus aí. Pode aplaudir o Senhor que eu vou beber água. E como eu disse que a palavra é Hebreus, eu quero compartilhar com você o que eu aprendi na minha caminhada com Jesus, que determina que uma aliança se estabeleça. É simples demais, mas eu quero que você saia daqui com essa palavra no seu coração. Primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração: eu e você precisamos ter uma aliança. Amém? Puxa, pastor, é óbvio, né? Eu preciso ter uma aliança. Queridos irmãos, existem pessoas que nunca estabelecem uma aliança com o Senhor. Jacó, quando ele saiu da casa dele, da casa dos seus pais, uma das primeiras coisas que Jacó fez foi fazer uma aliança com o Senhor. Amém? Ele disse assim: olha, Senhor, se o Senhor for comigo, se o Senhor me ajudar, se o Senhor cuidar de mim nesse caminho, então eu vou servir, eu vou caminhar contigo, eu vou devolver tudo aquilo que eu receber a ti. Quantos lembram dessa história de Jacó? Quando você lê aqui Jacó em Peniel, isso daqui já havia passado muitos anos do dia em que Jacó estabeleceu uma aliança com o Senhor. A primeira coisa que nós precisamos para permanecer numa aliança que não se interrompe, que continua, a primeira coisa que nós precisamos é estabelecer uma aliança com o Senhor. E por mais óbvio que isso possa parecer para você e para mim, eu quero te dizer que tem pessoas que nunca fazem isso. Vai entrar ano e vai sair ano, como eu conheço pessoas. E elas vão sempre deixar para depois: não, um dia eu entrego minha vida para Jesus. Eu quero dizer para você algo. Existem pessoas que elas já entregaram a sua vida para Jesus, elas se afastaram e voltaram, se afastaram e voltaram.
E às vezes essas pessoas, elas até são humilhadas ou acusadas, dizer assim, olha, tu não tem firmeza na fé, mas eu ainda digo para você que é melhor você um dia ter entregue a sua vida para Jesus e você continuar tentando, insistindo, do que ser uma pessoa que nunca teve coragem de entregar a sua vida para Jesus. Você está entendendo? Porque a Bíblia diz que nós até podemos cair, o justo ele cai, mas se ele cair 7 vezes ele se levantará. No livro de Provérbios. Então eu não sei como que está indo a sua caminhada até agora. Se você nunca estabeleceu uma aliança com Jesus, hoje é noite de você estabelecer. Mas se você um dia já estabeleceu, se lembre que você já deu o primeiro passo. Glória a Deus. Quem já estabeleceu uma aliança com Jesus? Então você já deu o primeiro passo. O primeiro passo para uma corrida é isso aí. Você dá um passo, você vai dar outro, você vai dar outro, até que vai chegar o momento em que você vai cruzar a linha da vitória. Mas só cruza a linha da vitória aqueles que dão o primeiro passo. E você faz isso quando você estabelece uma aliança com o Senhor. Eu tenho certeza que quem estabeleceu uma aliança com Jesus não se arrependeu disso. Eu nunca me arrependi. E nesse momento que nós estivemos ali no encontro, que é renovador, né? Quem vai trabalhar, quem vai participar. Nesse momento que nós estivemos ali, meu coração estava chorando o tempo todo, porque é muita alegria você vê pessoas entregando a sua vida para Jesus. Cadê o vendedor? Eu vi pessoas ali sendo batizadas no Espírito Santo, glória a Deus. Eu vi pessoas se reconciliando, eu vi pessoas aceitando Jesus. E o meu coração se enche de alegria com isso, porque eu tenho convicção de que não existe nenhum caminho melhor do que Jesus Cristo. Sabe o que é você olhar alguém caminhar rumo a um tesouro e você falar assim, é isso, vai dar certo. Só que tem pessoas que elas olham para aquele tesouro e elas falam assim, não é para mim. Eu não vou conseguir. E elas desistem antes de tentar. E eu quero que você entenda no seu coração que a primeira coisa é ter uma aliança. Se você tem uma aliança com o Senhor, ou se você não tem, hoje você pode refazer, ou você pode construir uma aliança com o Senhor. Mas assim como Jacó, nós precisamos ter essa aliança com o Senhor. E essas pessoas têm um texto que marcou muito meu coração, João capítulo 10, versículo 27, que diz assim, eu sempre cito esse texto porque ele é um texto assim, que já me intrigou muito, e hoje já consigo compreender. João capítulo 10, versículo 27 diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Amém? Quem é a ovelha de Jesus ouve a voz de Jesus. Quem é a ovelha de Jesus tem um coração quebrantado. Ouve uma palavra e sabe que lá no fundo entende que esse é o caminho. Às vezes não tem força, é verdade, mas entende dentro de si que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai ao Pai se não for por meio de Jesus. Segunda coisa, para você continuar numa aliança com Deus, que é uma aliança que se estabelece de fato, diga assim, eu vou perseverar por essa aliança. Eu poderia substituir isso pela palavra eu vou lutar por essa aliança. Por isso que esse texto que nós escolhemos aqui de Jacó é um texto que mostra isso. Jacó foi um homem muito corajoso, amém? É linda a história de Jacó. Jacó foi um homem que perseverou, que enfrentou desafios. Jacó, no momento de dificuldade, que ele poderia ter desistido, ele falou, não, eu vou buscar a Deus. Passou toda a família dele para o outro lado e ele decidiu ficar sozinho ali, lutando e buscando uma resposta, uma direção de Deus. E eu quero dizer para você que toda vez que você busca uma resposta e uma direção de Deus, você vai encontrar. Porque a palavra nos diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Eu não conheço ninguém que não tenha buscado a Deus, que não encontre uma direção e uma resposta. Quando você se determina a buscar a Deus de todo o coração. Amém? Jacó ele fez isso, ele passou toda a família dele e ele ficou lá. E ele começou a orar e a buscar. E aí sabe o que aconteceu, irmão? A manifestação da presença de Deus, porque ali o próprio Deus apareceu para Jacó, glória a Deus. E quando ele apareceu para Jacó, Jacó não somente se conteve em ter uma revelação de Deus, mas Jacó foi além. Jacó foi, agarrou o anjo
anjo e falou: não vou deixar você sair desse lugar se você não me abençoar. Quando a gente lê esse texto, parece que Jacó está pedindo um carro, uma casa. Não, Jacó está pedindo a bênção de Deus sobre a vida dele. E a bênção de Deus, irmãos, é salvação, é libertação, é transformação. É você viver uma vida diferente da vida que um dia você já teve. É você não ser oprimido pelas coisas do inimigo, porque o que ele quer é te oprimir, o que ele quer é te abater. Ele quer destruir. Mas o Senhor veio para nos dar vida com abundância, glória a Deus. E eu quero que você entenda o que simboliza perseverar. Você está entendendo? Persevere. Por que é importante essa palavra hoje? Porque você que está vindo ou não do encontro, mas você que está aqui essa noite, você precisa entender que uma aliança que permanece é uma aliança que você persevera. Mas e Deus, pastora? Deus já está perseverando por você. A maior prova é que você está vivo, que você está aqui hoje. Deus tem lutado pela tua vida, pela minha vida. Deus tem insistido em nós, amém? Deus está insistindo, irmãos, em nós. Só que eu não posso achar que tudo depende de Deus, porque apesar de Deus poder fazer todas as coisas, existe uma porta que eu tenho que abrir, que é a porta do meu coração. Isso daí Deus não vai abrir não. Ele pode, mas Ele não abre. É do meu coração. É a minha decisão, é o meu livre-arbítrio. Sou eu que decido deixar Jesus entrar na minha vida. Agora, para convencer, o Espírito Santo está convencendo. Porque você observa como numa reunião lá no Encontro com Deus, pessoas tão quebrantadas e no mesmo ambiente pessoas tão endurecidas. Era minoria, mas tem um ou outro. Amém? Não é verdade? E eu lembro que alguns anos atrás, quando eu estava buscando o batismo no Espírito Santo, eu olhava para a minha direita e eu via pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. E eu olhava para a minha esquerda e eu via pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. Eu falava: Senhor, e eu não vou ser batizada no Espírito Santo? E eu me perguntava: Pai, por que numa reunião onde pessoas são tão tocadas, tem pessoas que estão indiferentes? E eu entendi que a diferença não está no agir do Espírito Santo, porque Ele está agindo. Quantos creem que o Espírito Santo está agindo aqui? Que Ele está agindo no meu e no teu coração. A diferença está no meu e no seu coração. Na parábola do semeador, diz que o semeador saiu a semear e ele distribuiu a mesma semente. Mas a diferença eram os tipos de solo. E Jesus disse que os tipos de solo eram os corações humanos. Então a diferença é o meu e o seu coração. Você pode estar aqui hoje com o coração duro, outro pode estar aqui hoje com o coração quebrantado. Quem vai sair daqui transformado? Aquele que se humilha e se coloca na presença de Deus. É simples, irmãos, não tem mistério nenhum. É o meu coração, é o seu coração que precisa ser alcançado pelo Senhor. Nós precisamos dar essa liberdade para o Senhor. Quantos estão entendendo? Dê glória a Deus aí. Então eu quero que você nesse momento entenda que perseverar é você a partir de hoje, diga assim: a partir de hoje eu vou me alimentar de forma diferente. Não consuma mais os mesmos conteúdos que você consumia. Saia daqui dizendo: Senhor, eu vou sair daqui agora, eu vou ouvindo louvor no meu carro, eu vou ouvindo louvor na minha casa, eu vou encher o ambiente onde eu estou da tua presença. Porque se o seu coração estiver disponível, o Espírito Santo vai fazer com que o seu encontro seja lá na sua casa, seja na rua, seja no banheiro, aonde quer que você esteja. Ele vai se manifestar para você. Quantos creem nisso? Se alimente de uma forma diferente. Dê oportunidade para o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Valorize a sua congregação. Pastor, eu não posso me congregar aqui, não tem problema, mas tenha um lugar onde você vai ser alimentado espiritualmente. Porque eu não conheço ninguém forte na fé que não seja uma pessoa que esteja praticando o princípio de Deus, que é se congregar, que é valorizar a sua igreja local, seja ela qual for. Tem terça-feira uma reunião aqui, vem buscar mais de Deus, amém? Esse convite é para você, vem buscar mais de Deus. Quarta-feira tem célula, vou para a célula. Sexta-feira, vão marcar semana comigo discipulado. Eu quero ser tratado
Eu não quero ser tratado num dia específico, eu quero permanecer sendo tratado, porque isso vai fortalecer a tua aliança. Quantos estão entendendo aí? Se alimente de forma diferente. Assuma compromissos com o Senhor. Busque cada dia uma aliança com o Senhor. Busque cada dia orar mais, buscar mais o Senhor, se quebrantar mais. Congregar, participar, se envolver nas coisas de Deus. Ser pastoreado, ser discipulado, porque eu preciso e você precisa também. Isso vai fazer diferença na sua aliança. Glória a Deus. Quantos creem? Amém? Você crê nisso? Isso vai fazer diferença na sua aliança. Outra dica que eu quero dar para você: fuja de situações que te afastem de Deus. Fuja disso. Uma das coisas que eu pratiquei e ainda pratico é exatamente essa dica. Eu estou falando para você aquilo que eu tento viver também. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, as minhas companhias, as minhas amizades caminhavam numa direção, e eu precisei entender que agora eu ia caminhar numa outra direção. Ai, pastor, então a senhora abandonou suas amizades? Não. Mas eu entendi que naquele momento não era sábio permanecer junto, porque eu me perderia. Você está entendendo? Eu me perderia. O ambiente que eles andavam, as conversas que eles tinham, que as pessoas tinham, que eram pessoas queridas, que até hoje eu tenho contato, eu tenho carinho, mas eu precisei entender que agora era tempo de eu me fortalecer na fé. Então já não eram mais os mesmos ambientes. Por isso eu quero aconselhar você: fuja de situações que vão te levar, assim como você se afastar de Deus, assim como você no encontro. Quantos se sentiram mais próximos do Senhor aí no encontro? Quem não foi para o encontro? Quem já participou de um congresso? Quem já participou de uma reunião de oração que você se sentiu mais próximo do Senhor? Aquilo que você alimenta cresce. O pastor sempre fala isso, e é verdade. Se você se alimentar das coisas de Deus, você vai ser forte espiritualmente. As tentações vão vir, vão, mas você vai falar: pera lá, longe de mim. Não se provoque. Deixa eu te falar uma coisa: eu não confio na minha carne. Eu não confio na minha carne. E eu não sei quantos anos faz, eu entreguei minha vida com 17. Alguém me ajuda aí de matemática, que seja melhor do que eu. Estou com 34. Quantos anos eu tenho de fé? 17? Olha, legal. 17 anos. Eu não confio na minha carne. Eu não confio em mim em diversas situações. Deixa eu te dar um testemunho. Há muitos anos atrás, antes de entregar minha vida para Jesus, nunca fui de beber, nunca fui de fumar, porque talvez meus pais também não eram. Não tivemos essa tentação. Nunca foi tentação para mim. Mas eu sempre gostei de festa, de dançar, de balada, de sair com os amigos. E eu lembro que quando eu entreguei minha vida para Jesus, a primeira coisa que eu cortei foi isso. As músicas seculares, que às vezes a pessoa fala: não tem problema. Mas irmãos, às vezes isso é uma semente que nasce no teu coração e ela vai te empurrando para uma outra direção. E aí passaram-se alguns anos, eu já era líder de célula na nossa igreja, na Cidade Velha. E eu lembro que estagiando numa construtora, eu recebi um convite naquela construtora. E lá o convite não era para mim, era para qualquer funcionário. Eles escolheram 2 funcionários para representar. Na época era na inauguração do Shopping Boulevard, quem lembra aí? Muitos anos, né? E a construtora foi a construtora que construiu o Shopping Boulevard lá que eu estagiava. E eu lembro que eles queriam 2 funcionários para representar. E aí me escolheram uma outra moça. E eu falei: vamos lá, tudo bem. Eu achei que era um desfile de moda que ia acontecer. Quando eu cheguei no ambiente, que eu entrei no ambiente, eu percebi que era um ambiente de festa. Bebida rolando, o pessoal dançando. E eu me deparei com a minha tentação da época da adolescência. Eu nunca mais tinha entrado no ambiente de festa. E quando eu entrei ali, a primeira coisa que aconteceu, que tinha os fotógrafos, eles chegaram registrando, falaram assim: podem bater foto? Aí eu fiquei toda sem jeito, eu falei: meu Deus, tá atordoada. Eu falei: o que eu tô fazendo aqui? Se sair a foto, o pessoal da célula vai falar: o que a Tássia tá fazendo nesse ambiente? Fiquei preocupada. E aí, nos primeiros segundos que eu estive nesse local, eu olhei para um lado e eu olhei para o outro. E sabe qual foi a percepção que eu tive? Eu não faço parte desse lugar. Eu não faço mais parte desse lugar. Aquilo que um dia foi tentação para mim, hoje já não é mais. Mas não significa que eu vou ficar me colocando à prova. Imediatamente eu falei para a pessoa que estava comigo, que era minha colega de trabalho, eu falei assim: olha, eu não vou ficar aqui. Esse ambiente não é para mim. E eu dei meia volta, liguei para o meu irmão, ele veio me buscar e eu voltei para casa.
Mas eu voltei com uma certeza no meu coração, o quão maravilhoso é você estar firme na presença de Deus. É muito maravilhoso, irmão. É muito maravilhoso. Não tem festa, não tem bebida, não tem nada que substitua a presença de Deus na vida de uma pessoa. Não tem nada que substitua você chegar na sua casa e você se recolher, e você começar a orar, e você sentir a presença do Espírito Santo. Não tem nada mais pleno, mais maravilhoso. Como que eu vou trocar isso por uma festa? Você está entendendo? Como que eu vou trocar isso por um relacionamento que me afasta de Deus? Não tem como. Porque é muito melhor, é muito mais prazeroso. E essa palavra que eu quero deixar para você essa noite. E por último, para nós finalizarmos, para você ter uma aliança que se estabelece diante do Senhor, guarde essa palavra no seu coração. Entenda, diga assim, entenda que você, diga uma pessoa do seu lado, que você está no processo. Uma das coisas que eu mais ouvi, preste atenção para nós encerrarmos, estamos no horário. Uma das coisas que eu mais ouvi no meu interior, eu não estou falando que foi das pessoas, viu? Foi dentro de mim, na batalha espiritual que acontece aqui, ó, dentro da minha mente, dentro da sua mente. Uma das coisas que eu mais ouvi quando eu comecei a caminhar com Jesus, e quando inúmeras vezes eu caía, porque eu disse para você que eu nunca me afastei, mas eu caí muitas vezes, eu fraquejei muitas vezes, eu cedi a tentações muitas vezes. E toda vez que isso acontecia, eu tinha vergonha de pedir perdão para Deus. E aí sabe o que eu ouvia aqui na minha mente, porque o diabo trabalha na nossa mente? Eu ouvia a seguinte frase: essa vida não é para você, desista. Eu não sei quantos já ouviram isso dentro da sua mente. Jesus não é para você. Quem é você para caminhar com Jesus? Quem é você? E era isso que eu ouvia na minha mente, no meu coração. Sabe qual foi o que fez toda a diferença na minha caminhada com Jesus? Eu quero que você guarde isso, porque eu sei que vai ajudar você também. Foi entender que eu estava vivendo um processo. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus e às vezes a gente fraqueja, o acusador se levanta logo falando assim: olha, sai daí que esse negócio não é para ti, tu não é digna, tu não podes. E aí você tem que ter muita convicção no seu coração de que se você se voltar para o Senhor e se você se arrepender, Ele sai das tuas feridas, Ele perdoa os teus pecados, Ele muda a tua história. E se hoje eu posso estar aqui pregando a palavra de Deus, que eu nunca pensei em estar fazendo isso, é porque eu sei que dentro do meu coração eu disse para o Senhor: Deus, eu não sei quantas vezes eu vou cair, mas eu sei que quantas vezes eu cair eu vou levantar, e eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Permanecer numa aliança com o Senhor, entender que você está no processo. Fuja das tentações, amém. Tente se alimentar daquilo que é espiritual, amém. Mas entenda que nessa caminhada vai ter altos e vai ter baixos também. E se você desistir na hora que está no baixo, então você perde a oportunidade de contemplar aquilo que Deus preparou de melhor para você. Quantos creem que o Senhor tem um propósito na tua vida? Você tem que ter essa convicção no seu coração. Deus tem, diga assim: Deus tem um propósito na minha vida. Será que é à toa tanto obstáculo que você enfrenta? Não é à toa. É porque Deus quer te usar na pregação da palavra. É porque Deus quer te usar para sarar outras pessoas. É porque Deus quer te usar de uma forma tão profunda que você não pode imaginar. E eu quero que você permaneça firme na sua caminhada, porque eu sei que você, quando olhar para trás, vai falar assim: valeu a pena. Valeu a pena. Todos entenderam? Eu quero que nesse momento você fique de pé no seu lugar. Provérbios 24:16 diz assim: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos serão derribados para a calamidade. Você pode cair, mas você vai se levantar. Você pode ter o dia mau, mas também vai vir o dia da bonança, o dia da alegria, o dia da recompensa. Porque o Deus que você serve é um Deus que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, eu não sei quantas vezes você já fraquejou. Pode fechar os seus olhos. Eu só quero dizer para você algo: não aceite o acusador na sua vida mais.
Se você está aqui essa noite, você já falhou tantas vezes, você está falando assim: Deus, é impossível para mim voltar para os teus caminhos, é impossível para mim servir ao Senhor. Eu quero te dizer que não há impossível para Deus, porque onde tem um coração quebrantado, tem a presença do Senhor. E se hoje você vê alguém de pé, um pastor, um missionário, uma pessoa que para você é referência, não é porque foi fácil, não é porque essa pessoa é melhor, é porque ela estabeleceu uma aliança com Deus e ela permaneceu até o fim naquela aliança. Ela não desistiu e o Senhor não desistiu também. Deus é fiel, queridos. Deus não falha na aliança dele. Quem falha somos nós. Então a minha preocupação hoje não é falar para você que Deus é fiel e que Deus não vai falhar, porque Ele não vai falhar. A minha preocupação é você entender que você é responsável. Você é responsável pela sua aliança. Proteja a sua aliança. Não desista, não desanime, não se afaste, não permita com que a frieza se instaure no teu coração. Não permita com que as mágoas criem raízes dentro de você. Com que haja dureza, com que haja barreiras que te impeçam de buscar ao Senhor. Queria que colocasse um louvor, pedir para o pastor Neto, acho que ele vai pedir lá para o Kennedy colocar um louvor para nós orarmos juntos. O pastor vai tocar, fique de olhos fechados. Senhor Jesus, nós queremos apresentar diante do Senhor a nossa aliança. Nós queremos, Senhor, depender do Teu Espírito Santo, porque, Pai, eu não tenho poder de convencer o coração das pessoas, mas o Teu Espírito Santo tem. A minha oração essa noite, assim como o Senhor teve misericórdia de mim, assim como o Senhor um dia me alcançou, eu poderia estar em tantos lugares, eu poderia nem estar mais aqui nessa terra. Assim como o Senhor me amou e o Senhor me ama e o Senhor não desiste ainda de mim, assim eu quero orar a Ti, Espírito Santo. Não desista dessas pessoas, não desista dos nossos irmãos que estão aqui, não desista daquele convidado que entrou oprimido nesse lugar, não desista daquela pessoa que está fragilizada na sua fé, daquela que está com medo do que vai acontecer daqui para frente. O Espírito Santo continua trabalhando no nosso coração. Nós dependemos do Senhor. Nós colocamos em Ti a nossa esperança, Senhor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder e que eu não sou nada sem Ti. Ofre ao Senhor tudo Tu sabes de mim, quando sondas o meu coração, pois tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Eu sei que a Tua fidelidade que leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sim, eu sei que eu não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz. Eu sei que a Tua fidelidade que leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Se eu sei que eu não posso
seus olhos sobre mim, me enchem da tua paz. Espírito Santo, obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que vivemos nessa noite, Pai. Estamos aqui para, nesse momento, reafirmarmos a aliança que temos contigo. Eu reafirmo a minha aliança contigo nessa noite, Senhor. E assim quero fazê-lo diariamente. Se existe mais alguém que quer fazer uma aliança, e no seu caso fazê-la pela primeira vez com o Senhor Jesus, isto é, você que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, reconhecendo Ele como seu único e suficiente Salvador, eu convido você a vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você, porque a partir do momento que Jacó fez uma aliança com Deus, a vida dele foi separada também entre um antes e um depois. Antes ele era o Jacó, enganador, trapaceiro. Após ter um encontro com o Senhor não somente o abençoou, mas tornou a própria bênção de Deus. E este passou a ser chamado Israel, príncipe de Deus. Aleluia! Assim também o Senhor quer fazer em tua vida nesta noite. E Ele continua sendo o mesmo do passado. Ele continua sendo o mesmo hoje. E Ele quer liberar essas mesmas promessas sobre a tua vida. Notem, queridos, nós que já tomamos essa decisão, não estaríamos permitindo sermos usados pelo Espírito para te dar esta mesma chance, se antes mesmo nós não fôssemos testemunhas de que vale a pena servir a Cristo. Então você certamente não tem mais nada a perder. Entregue a tua vida para Jesus. Entregue a sua vida, os seus caminhos ao Senhor. O mais Ele fará por você. Se porventura existem pessoas nessa noite que desejam reatar a sua aliança com o Senhor Jesus, você caiu, levantou várias vezes, e nessa trajetória você se afastou. Hoje é o dia de você receber o Senhor mais uma vez, de braços abertos, a te abraçar, a te abençoar e reatar a tua aliança. Aleluia, aleluia. Nós estamos muito felizes, queridos, porque no encontro com Deus, os nossos irmãos tomaram essas ações, essas atitudes, e eu pude presenciar, ligar na terra e no céu, entre todos aqueles que ali estavam. Mas hoje também é dia de, diante da igreja, nós sermos testemunhas daquilo que Deus fez, está fazendo e vai fazer na vida dos nossos irmãos. E entre os nossos irmãos que participaram do encontro, eu glorifiquei ao nome do Senhor no momento em que eu vi o Emanuel indo ali à frente, entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Portanto, a boa nova, a boa notícia que eu tenho é que ele está apenas aqui confirmando uma decisão que ele tomou ontem, dizendo: Senhor, eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. E aqui está o Emanuel para glorificar ao nome de Deus, Senhor, através da sua vida. Quantos podem dar um brado de júbilo, de glórias, aleluias ao Senhor por isso? Aleluia, aleluia. E naquele mesmo dia e naquele mesmo ato, outros irmãos também tomaram a decisão de se reconciliar. Aos irmãos que se reconciliaram no encontro, fiquem à vontade, venham aqui para que façamos isso também diante da família espiritual. Aleluia, dê um brado ao Senhor de louvor. Aleluia.
E nós queremos juntos agora ligar na terra e no céu, como igreja do Senhor, e confirmar essas alianças que estão sendo feitas e alianças que estão sendo reatadas na presença do Senhor. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos que aqui estão. E se ainda tem gente para vir, que quiser vir, venha, fique à vontade enquanto eu faço esta oração. Abençoa a vida do Emanuel, Senhor. Escreve o nome dele no livro da vida. Christian, pergunta o nome completo do Emanuel e peça para o Emanuel repetir, dizendo: Senhor Jesus, eu, Emanuel, diga o seu nome completo. Eu entrego a minha vida a Ti e reconheço a Ti como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e me ajuda a caminhar contigo, em nome de Jesus. Eu ligo na terra e no céu, sou testemunha desta oração e desta ação de fé que aqui está sendo feita pelo Teu Filho. E eu declaro que está havendo festa, não somente como ontem, hoje, está havendo festa no céu também agora. A festa na terra, dê brados de louvores ao Senhor. Eu também oro, Senhor, e ligo na terra este ato e no céu dos meus irmãos que aqui está, dos meus irmãos, o Vitor, a Lani, que tomaram a decisão de dizer: Senhor, eu reato a minha aliança contigo e eu Te reconheço como sendo o melhor caminho para a minha vida. Pai, reacende, fortalece, Pai, a aliança dos Teus filhos. Portanto, vocês dirão: Senhor Jesus, digam o nome de vocês: eu me reconcilio contigo, eu reato a minha aliança contigo. Me ajuda a permanecer no Teu caminho, no centro da Tua vontade. Eu ligo na terra e no céu esta oração também, e os declaro com as alianças restauradas no Senhor. Aleluias. Obrigado, Senhor, por essa noite magnífica, extraordinária que estamos vivendo aqui neste lugar. A Tua presença é palpável nesse lugar, Senhor. Nós não conseguimos conter as lágrimas, nós não conseguimos conter, Senhor. O nosso coração transborda, porque a Tua presença nos abraça e nos envolve neste lugar. Não existe o mais profundo abismo que o Teu amor não possa nos alcançar. Por isso mesmo, Senhor, diante das nossas dores, das nossas lutas, nós estamos aqui a reconhecer que o bálsamo de cura, de amor, vem do Senhor para cada um de nós. E por isso nós estamos alegres, felizes, aleluias. Eu sei que a Tua fidelidade que leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sim, eu sei que eu não posso negar que os Seus olhos sobre mim me enchem da Tua paz, que os Seus olhos sobre mim me enchem da Tua paz. Aplauda o Senhor.